que estão, né, vão nos acompanhar essa tarde nessa sala virtual, agradecendo o apoio técnico, a presença já do Luíde, que está aqui, que é o nosso convidado de hoje. Eu sou a doutora Fátima Aparecida Ribeiro, aqui do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, onde que cedia também o Núcleo Viva Paz. Então, somos os promotores deste evento, e ele é realizado principalmente em parceria, né, com as pessoas que se agregam a nós no Núcleo Viva Paz, uma construção conjunta, né, entre as outras atividades, este seminário. Tá? Vou pedir para a Débora se apresentar, que é também interlocutora aqui do Núcleo Viva Paz. Bom dia. Boa tarde, né? Estamos agora no período da tarde. Boa tarde. Apesar que temos a possibilidade, depois esse evento também vai para o YouTube, e aí pode ser que as pessoas assistam de manhã, de tarde, de noite. Mas pela tradição do horário, boa tarde. Agradeço a presença de todos, né? A gente está muito feliz com conseguir promover mais esse 12º seminário, né? Esse é um tema muito caro para mim e para o grupo, né? E hoje temos, né, um momento especial com o Luíde, também um parceiro do Núcleo Viva Paz e o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paz aqui do município de São José dos Campos, né? Então, a Fátima vai dar continuidade para fazer esse momento que a gente inicia como harmonização e depois a gente vai dar andamento ao dia de hoje. Então, essa atividade de harmonização que nós fazemos já é uma rotina nas nossas atividades, né? Que é o momento que nós chamamos de chegança, né? Chegamos aqui tentando nos desligar um pouco né, dessa manhã, para nós foi bastante intensa, no sentido da gente proporcionar esse momento de presença, maior presença, e também, né, de possibilitar uma maior abertura, para a gente poder se conectar entre nós e propiciar esse encontro, né, para que ele possa fazer fluir em nós ideias, insights, né, e perspectivas, né, nesse nosso propósito de promover a paz. Tá? Então, é um convite, vocês podem fazer com a câmera aberta ou fechada, fica à vontade. Então, eu vou sugerir para vocês, então, dependendo do lugar que vocês estiverem, que vocês sentem, procurem sentar de forma mais harmoniosa, colocando sua coluna bem ereta, o queixo fazendo um ângulo de 90 graus com o solo, com o chão, né? Então, uma postura, com as crianças eu falo que é elegante. E trazer toda a nossa atenção ao nosso corpo. Então, nós vamos fazer um escaneamento, procurando relaxar os pontos de tensão. Em seguida, a gente faz algumas respirações conscientes, e a gente termina com uma leitura, e daí retoma a atividade, né, propriamente dita, tá certo? Então, eu vou conduzir, né, todos neste processo, a coluna ereta, o queixo em 90 graus, as mãos podem ficar sobre o colo, sobre as coxas. De preferência, coloque bem os pés no chão. Faça uma leve carícia sobre a Mãe Terra. E aí, conscientemente, vai escaneando o corpo a partir dos pés, procurando encontrar os pontos de tensão e procurando relaxar. Então, começa pelos pés, pode mexer um pouco os dedos, procura os lugares de tensão, relaxa. Vamos subindo pelas pernas, sentindo ambas as pernas, as coxas, chegando à região do quadril. Vamos focar um pouquinho a nossa atenção na coluna lombar, nesse lugar que a gente joga tantas tensões, lugar que as pessoas têm muitas dores. Às vezes, um relaxamento, colocar nossa atenção nesses pontos dolorosos pode trazer
significativo alívio. Então, vai escaneando. Então, vamos pegar todo o nosso abdômen, vamos percebendo cada vez mais as nossas articulações, procurando tudo no lugar, abdômen, chegando ao nosso peito. Joga um pouquinho os ombros para trás, no sentido de abertura dessa parte do nosso corpo, tão importante, né? De trocas, né? Pulmão e o coração, cada vez mais estudado, como a sede do amor, de conexão com o universo, do amor universal. E nós chegamos até o nosso rosto, nossa cabeça, né? Ponto dos nossos pensamentos e também de grande conexão, né, dos órgãos do sentido, o olhar, degustação, audição. Então, feita trazida a sua presença ao corpo, vamos agora prestar atenção na nossa respiração. Vamos fazer 3 excursões profundas, inspirando e expirando pelo nariz, expirando pela boca, cada vez mais lento no seu tempo. Procura fazer uma pausa entre a inspiração e a expiração. Podemos fazer. Ok, podemos retomar, cada um do seu jeito, e a Débora vai fazer uma pequena leitura. Vamos iniciar a leitura. Eu vou ler um pequeno trecho desse livro. O livro chama A Virtude da Raiva, é do Arun Gandhi, que é o neto do Gandhi, que ele conta um período da vida que ele morou com o avô, que ele chama de Babush. Meu avô entendeu que a vida e o destino de cada um de nós estão interconectados e que precisamos ser humildes para reconhecer a verdade da nossa interdependência. Ele deu vida a essa lição um dia, quando me pediu que levasse a roda de fiar ao seu quarto. Entrei e me instalei, feliz, na expectativa de outra sessão de conversa e tecelagem. Em vez disso, ele pediu que desmontasse a roca. Fiquei perplexo, mas desmontei a roda e espalhei as peças ao meu redor. Àquela altura, eu já deveria saber que Babush sempre tinha um motivo por trás de seus pedidos. Então ele sugeriu que eu fiasse um pouco de algodão. Como posso fazer? A roca está desmontada. Muito bem, monte-a novamente. Um pouco irritado com a perda de tempo, ocupei-me em remontar a roca. Quando estava quase terminando, ele se aproximou e pegou uma pequena mola que ficava encaixada embaixo da roda pequena. Ele a segurou, demonstrando que não tinha intenção de devolvê-la. Não dá para montar sem essa mola, expliquei. Por que não? É só uma peça minúscula. Sim, mas preciso dela para a roda de fiar funcionar. Ah, mas ela é tão pequena, não pode ser tão importante assim. Ele fingiu estreitar os olhos para conseguir enxergar a peça em sua mão. Certamente você pode fazer a roca funcionar sem ela. Não, não dá, falei com firmeza. Exatamente, disse Babush com alegria na voz. Ele esperou que eu assimilasse a lição e continuou explicando. Cada peça é importante e contribui para o todo. Assim como essa pequena mola é necessária para fazer a roca funcionar corretamente. Cada indivíduo é vital para a sociedade. Ninguém é dispensável ou desimportante. Nós trabalhamos em uníssono. Com essa mensagem, nós vamos iniciar o nosso dia de hoje. Passar a palavra para o Luigi. Quer se apresentar, Luigi?
Abrindo o microfone aqui, que esqueci. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luigi, sou hoje aqui presidente do Conselho Municipal da Cultura da Paz, atuando há muitas décadas em nível de conselhos. Já fui de vários conselhos municipais, da criança, da assistência e outros tantos, e também conselheiro tutelar aqui no município. E hoje a gente vem trazer um pouco dessa experiência, né, de participação, de como que a gente constrói um pouco essa questão da política pública, no nosso caso, é a cultura de paz. E nós vamos ver que a cultura de paz perpassa por todas as áreas. Então, todos os conselhos municipais são importantíssimos na construção de uma cultura de paz, porque a paz passa por várias etapas da vida de uma pessoa, né? Por todas as etapas da nossa sociedade. Então, eu vou pegar um texto aqui para me basear, e aí a gente vai interagindo. Eu não sei como é que vai funcionar, Fátima, a gente faz um tempo, depois abre, ou pode deixar aberto para as pessoas irem Ô, perguntando? Luíde, a gente, não sei se você quer fazer primeiro, se Uhum. você tem uma fala que você quer fazer primeiro e depois a gente abre para conversa. O que que você acha? Eu não sei se você tem uma fala ou você pensou Tem, só numa interação. Tem uma fala. Então, eu tem. acho que para facilitar, poderíamos então ouvir você e depois a gente começa a conversar entre nós, né? Quanto? Uns 20 minutos? 20 minutos, eu acho que é Tá. bem produtivo. Só para não. Porque senão daqui a pouco todo mundo concorda comigo. Você já viu? Você vai falando, tá todo mundo assim. Você está concordando? É. Não, tá tudo dormindo, né? Tá tudo pescando já. Então tá. Bom, dentro da questão da cultura de paz, o Conselho trabalhou um pouco nesses últimos anos, principalmente nos últimos 3, porque o Conselho, na verdade, ele foi criado por lei, como todo Conselho Municipal, Estadual, Nacional é criado, por uma lei específica daquele Conselho, instituindo o Conselho. O nosso Conselho de São José dos Campos foi constituído em 2004, mas somente em 2017, por conta de um movimento que hoje a Igreja Católica faz, que chama Campanha da Fraternidade, que foi sobre a paz, sobre a questão de uma ruptura com as violências, principalmente nas cidades, surgiu como gesto concreto criar um Conselho de Paz de São José. E nessa que a gente descobriu que já existia uma lei, porém o Conselho nunca foi instituído, nenhum decreto. Houve, no momento, na virada do século, né, do milênio, que aquele todo o movimento pela paz em 2000, que teve várias comissões em São José que discutiu a paz, e resolveram, por ato de 2 vereadores, criarem um conselho. Porém, ele não saiu do papel. Descoberto isso, nós colocamos em prática, juntamos um grupo de pessoas, né? Agendamos uma assembleia, e essa assembleia constituiu, de acordo com a lei, as representações do conselho, tanto do poder público quanto os membros da sociedade, que é o nosso secretário. E nisso, a gente começou a definir algumas questões, porque hoje, se você pergunta o que é cultura de paz, né? Nós vamos ter uma vertente muito grande de definições, mas para o Conselho é básico, né? É necessário unificar todos os esforços da sociedade para estabelecer uma cultura de paz. Então, o Conselho trabalha numa unificação desses esforços, não é atividade nem uma ação única, mas juntando todas as ações das diversas áreas para estabelecer a cultura de paz. A gente sabe que cultura é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, não é algo estabelecido ou decretado, por exemplo. E dessas ações positivas que veio desde o começo do século XXI, que foram positivas e contributivas, dos diversos setores da nossa sociedade, principalmente das organizações não governamentais, né, das forças da sociedade e da pessoa. Então, essas 3 forças da sociedade civil que vêm trabalhando a constituição de uma cultura de paz.
Porque as ações podem ser de uma instituição, de uma organização, ou até de uma pessoa única, que ela resolve fazer, sei lá, um ato e fazer alguma coisa em prol da paz. E essa Constituição, então, que começou a criar as políticas públicas de cultura. E aí nós definimos o que é cultura de paz para o Conselho. Eu estou só fazendo a definição para a gente já começar a falar um pouco do que é o tema da participação, tá bom? Então, a cultura de paz, ela é um modo de ser, um modo de se relacionar, né? E se desdobra em positivos, ou seja, em ações positivas, colaborando para a salubridade da vida humana e de toda a sua abrangência, ou seja, dentro do espectro das condições que nos sustenta, sendo que dela depende os ecossistemas naturais. Então, toda a nossa ação tem uma reação, tanto na nossa vida quanto nos sistemas e nos ecossistemas. E também entendemos que essa atuação ela anda por 5 esferas. Quais são essas esferas? A relação com nós mesmos, a relação que eu tenho com outras pessoas, a relação que eu tenho com a sociedade e a sua coletividade, os grupos que eu pertenço, a relação que nós temos com os poderes vigentes. Então, cultura de paz também não se pode deixar de lado os poderes constituídos, e finalmente, talvez a que mais impacta a vida humana é a relação com a nossa biosfera. Nós sabemos que no meio dos ambientalistas tem uma frase que é muito significativa para essa relação. O planeta Terra não precisa do ser humano, mas o ser humano precisa do planeta Terra. Só que ele não caiu a ficha ainda, que ele precisa cuidar de quem cuida dele. Bom, isso tudo considerando que a paz também veio de valores e atitudes lá da ONU, principalmente em 99, quando foi feito um diálogo para prevenir os conflitos no mundo. Também a cultura de paz ela tem os seus efeitos e objetivos na resolução de conflitos e da violência. A cultura de paz perpassa por aí, né? Uma resolução de conflitos, e a contra-violência propriamente dita. Ela é baseada no cuidado mútuo, na fraternidade, na tolerância, na solidariedade, na colaboração, no compartilhamento, né? Através de várias ações, seja elas ativas, individuais ou coletivas. E isso faz base da nossa vida cotidiana. Então, partindo desse pressuposto que a paz ela tem todo esse arcabouço todo aí, né? Fora as definições que nós estamos vendo de vários outros órgãos, mas basicamente, para não alongar, é isso, inclusive está na nossa regimento do Conselho e na lei que cria o Conselho. Bom, o Conselho como eu diria assim, é uma forma que a sociedade, organização ou pessoa pode participar de uma política pública e influenciar. Influenciar no sentido assim, criar modos para que seja aquilo que é bom para todos, atendendo esses princípios iniciais que nós falamos aqui. Então, as formas de participação elas são diversas, né? Você pode participar através de organizações, através de fóruns, de abaixo-assinado, você pode ir para a rua fazer manifestação. Não estou julgando o mérito das manifestações últimas, tá, gente? Eu estou só falando que é o modo legítimo de participar, das pessoas irem para a rua e falar o que ela sente, o que ela pensa, né, o que ela apoia, o que ela tem como tal. E aí, isso vai dando empoderamento à opinião de cada pessoa ou das organizações, né? Então, o exercício dessa cidadania, ela principalmente pode ser no nível municipal, que é a instância mais próxima. Por quê? Porque você tem acesso a vereador, você tem acesso ao prefeito, você tem acesso às empresas, aos serviços, às entidades, às instituições, elas estão no seu convívio, né? Dentro da questão pública, é na cidade que acontece a vida das pessoas, né? Não é no estado, não é no Brasil. O Brasil tem uma questão maior, mas
a minha vida está aqui na cidade. É aqui que eu preciso do serviço, é aqui que eu preciso do atendimento, é aqui que eu vou me relacionar com as pessoas. Então, essa participação, ela, dentro de uma questão municipal, tem essa questão. E isso, no ordenamento jurídico da democracia, isso chama-se democracia participativa. Quando nós vamos para as urnas e votamos num representante para o legislativo ou para o executivo, nós estamos exercendo a democracia representativa. Nós escolhemos alguém que nos representa no parlamento ou na prefeitura, certo? Agora, no conselho, é a democracia participativa, né? Apesar de que, muitas vezes, eu represento algum grupo dentro do conselho, mas o conselho é uma forma de o conselheiro ou a pessoa influenciar, atuar de forma mais direta, né? Que nós chamamos isso de democracia participativa, que são algumas possibilidades. Então, os conselhos, eles têm a sua definição definida na lei, então ele pode ser, de uma forma ou de outra, todos os conselhos, parte da premissa, são consultivos, a maioria informativos, e alguns, depende da lei federal, que norteia a política pública, eles são deliberativos. A exemplo da assistência, da saúde, da educação, da criança, do idoso, do meio ambiente, são conselhos, quando são criados, eles têm a função deliberativa, ou seja, eles podem e devem indicar e influenciar a decisão do gestor público. O consultivo, ele vai orientar, vai nortear, ele pode ser consultado numa opinião, por exemplo, de uma ação do executivo, certo? Quando nós falamos também de participação, tem várias outras questões, né? Os portais transparência, por exemplo, é importante as pessoas usarem, frequentarem, porque é lá que a gente tem a informação. Audiências públicas. O problema é que muitas audiências não estão tendo quórum porque as pessoas não entendem ou o próprio poder público não dá retorno da audiência para a população. Eu vou lá, cansei de participar da audiência, dou opinião, dou sugestão, mando proposta, só que nunca falam se a proposta foi aceita ou não, nem o não eu recebo de volta. Então, esse é já apontamos isso também, né? Esse é um grave erro das audiências públicas, não é só de São José não é excluído, é de todos os municípios do Brasil. Quase nenhum dá retorno ao munícipe ou à instituição, como, por exemplo, se o Conselho da Cultura da Paz manda uma proposta de audiência pública lá, sei lá, transporte, orçamento, ele deveria receber uma resposta oficial. Devido a isso, considerando aquilo ou aquilo mais, a sua proposta não pode ser implantada ou aceita. Pelo menos eu tive uma resposta, mas tem isso. Isso vai desmotivando, mas nós temos que insistir. Formar grupos, formar as pessoas para elas poderem participar de uma audiência, né? Uma audiência de orçamento não é um lugar que a gente vai pedir creche. A gente não vai lá para pedir corte de árvore, nem poda. O orçamento é uma coisa um pouco mais complexa, ela é um pouco mais coletiva. Então, mas tem o seu valor. Como eu já falei também, as campanhas de abaixo-assinado, movimento de rua, listas, uma coisa que tem sido muito forte, pelo menos nos últimos anos no Brasil, é a educação política. Muitas, principalmente núcleos religiosos, têm criado escolas de formação política. Não política no sentido assim, vamos eleger fulano no final do curso, mas para ter noção do que é orçamento, do que é participação, do que é democracia, qual é o meu papel de cidadão dentro de uma cidadania, assim vai. Então, as escolas são uma coisa, uma forma importante de participação. As pessoas começam a tomar ciência daquilo que ela pode fazer. Quem faz muito tempo isso, e é muito interessante, é a Pastoral da Criança, que ela faz uma formação, principalmente na área da saúde, para aquelas pessoas mais pobres, mais carentes, lá quase sem informação, de quais são os seus direitos, onde é que ela tem que buscar remédio, quando é que ela tem que ir no postinho, quais são os direitos que ela tem, direito à saúde. Então, as pessoas não ficam mais tão refém
de apadrinhamentos políticos. Não sei se vocês me entendem. Então, ela não precisa de uma pessoa interceder. Ela vai lá e busca o seu direito. Ela vai numa UBS e fala, eu preciso do atendimento para minha criança, para o meu filho, porque meu filho, o estatuto garante. Então, são pessoas que conhecem alguma coisa. Isso é interessante. Bom, isso também, nós entramos na questão da participação. Agora, eu falar um pouco do conselho. Como que a gente pode, enquanto conselho, não digo interferir, mas motivar as pessoas e a sociedade para que a gente tenha uma cultura de paz, de fato, atuante e exercida. Primeiro é esse seminário, por exemplo, né? O conselho vai criando laços e vai aumentando as suas redes de relacionamento e ela não pode fechar a porta para ninguém. Eu não gosto vamos dar um exemplo, eu não gosto do prefeito, porque o prefeito é isso, aquilo. Não interessa. Eu, como conselheiro, eu vou discutir com o poder público aquilo que é de interesse da população e da área que nós estamos atuando. Então, o conselheiro tem que ter quando eu era do conselho da infância, do direito da criança e adolescente, nós tínhamos uma época que o conselho estava bem politizado. Os conselheiros tinham formações políticas, convicções bem diferentes e até, na rua, adversários. E eu, uma vez na reunião, eu era coordenador, eu falei, olha, gente, desse jeito que nós estamos aqui, nós não vamos a lugar nenhum. Porque um puxa para o lado, outro critica daqui, outro fala bem, outro fala mal do poder, e não sei o quê. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir pauta da criança e adolescente, mas isento da nossa ideologia política. Eu ainda brinquei. E nós vamos pôr, metaforicamente, um cabide lá fora, na porta do conselho, cada um vai pendurar a sua camisa partidária lá e vamos entrar com uma nova camisa, a da criança. E vamos falar uma linguagem só, né? Inclusive, isso, Fátima, fiz igual você. Fizemos uma musiquinha relaxante, fizemos um ambiente para quebrar um pouco o gelo, sentou-se vermelho, azul, verde e amarelo na mesa, de todas as bandeiras, e conseguimos traçar diretrizes, planejamento e financiamento pelo fundo para a criança, independente daquilo que cada um acreditava, se o governo estava errado ou estava certo. Foi um grande avanço que o Conselho teve naquele momento, porque as pessoas entenderam que o Conselho não é lugar para se fazer política, mas defender a política pública, no sentido amplo. Então, essa experiência é só para mostrar que nós, quando entramos num órgão, participamos dele, nós temos que ver, não esquecer de onde que a gente vem, não esquecer a minha ideologia ou a minha ideologia religiosa, mas sim o que eu estou fazendo ali. Eu vou defender uma cultura de paz, não é? Então, a participação do conselheiro ele requer alguns requisitos. Eu vou linkar aqui, até publiquei um livro uma vez sobre essa questão, quando a gente trabalhava muito os conselhos, especialmente o Conselho Tutelar. Mas quando a gente implantou em 2017 um trabalho com os conselhos todos aqui no município, a gente fez bastante formação para conselheiros e esses requisitos, pela minha experiência e minha dissertação de mestrado sobre conselhos, eu trouxe um pouco disso. Alguns requisitos básicos, né? Conhecer bem a área de atuação do conselho, bem como as leis que são pertinentes ao conselho. Eu sou do Conselho da Assistência. Eu tenho que entender o que é assistência, o que é o SUAS, o que é as leis municipais, quais são as leis que estão vigorando, quais são as leis, pelo menos ter noção, não é entender da lei profundamente, mas ter noção o que são os benefícios, o que é cada órgão que representa dentro da assistência, assim vai. Então, eu tenho que conhecer. Se eu estou no Conselho da Paz, eu tenho que conhecer os decretos, né, as declarações universais dos direitos das pessoas, da pessoa, o que é Estatuto do Criança, o que é Estatuto do Idoso, né, o que é violência, como se dá as relações violentas. Algumas coisas eu tenho que ter esse conhecimento. Bom, isso aqui parece redundante, mas tem gente que não sabe. Quando eu entro no conselho, a primeira coisa que eu pego é o regimento interno do conselho e vou ler. Eu preciso saber como é que funciona o conselho.
Tem gente que nem hoje não sabe qual é o regimento. Bom, quando do poder público, aí a pessoa representa o poder público, esse conselheiro, a gente até manda indicativo para quem vai indicar, que tem que ser uma pessoa que tenha disponibilidade, que ela tenha disponibilidade de horário, que ela possa ter acesso ao conselho a qualquer hora, ela não pode estar na ponta. Por exemplo, um médico dentro da UBS, a reunião do conselho é na quinta-feira, 3 horas da tarde. Como é que ele vai largar, sei lá, 8, 9, 10 consultas para vir para o conselho participar? Ele complica o trabalho da UBS, deixa a população sem atendimento e fica preocupado porque ele tinha que ter voltado. Então, é uma pessoa que tem que ter a autonomia dentro da sua órgão que representa, de decisório, ele tem que ter acesso aos que comandam o gestor, como diretor, o próprio secretário. Isso, eu brinco que você tem que ter, apesar de todo mundo tem hoje, mas você tem que ter o número do WhatsApp do seu secretário, para se você está na reunião, já na hora, conversar com ele e perguntar. Um outro ponto, o conselheiro ele não fala em nome de si, e sim daquele grupo ou da identidade que ele representa. Então, muitas vezes, os conselheiros falam por si, né? Pensam da sua cabeça. E ele não conversa com a sua entidade que o indicou para lá, ou elegeu. Que a maioria da sociedade civil é eleita. Ele tem que ter, pasmem, muita gente é difícil ter, mas alguns já encontrei conselhos que a pessoa detestava. Identificação com a área de atuação. Eu detesto criança, me puseram no Conselho de Defesa do Direito da Criança. É uma incongruência, né? A pessoa não tem empatia, ela não vai conseguir abraçar a causa, apesar de que muitos já estão mudando. Participar de eventos do conselho, então o conselheiro não é aquele que só vai na reunião, ele vai, participa, é ativo, tem uma reunião, tem uma caminhada, tem um evento, tem um seminário, conferência. Uma conferência é obrigação do conselheiro. Uma outra questão, o conselheiro ele tem que ter um espírito de equipe e colegialidade. Ele tem que entender que ele está dentro de um time. Como eu falei aquele exemplo agora há pouco do Conselho da Criança, ali todos entenderam que nós estamos dentro de um time. E esse time tem que jogar para a criança vencer, no caso, né? E no nosso caso, nós temos que jogar para vencer a cultura da paz, né? Para que a cultura da paz seja implantada, seja estruturada, que ela seja, de fato, uma sociedade. E, por último, não fechando o rol, mas um dos mais importantes, é ter acesso às tecnologias, né? Conselheiro hoje que não consegue usar a tecnologia para conversar, videoconferência e tudo mais, ele começa a perder espaço, né? Ele não vai conseguir acompanhar. O nosso conselho mesmo está desde o ano passado inteiro e esse ano só por videoconferência, não é, padre? Né? A gente não fez ainda uma reunião presencial, mas o conselho está andando, está do mesmo jeito. Bom, e finalizo aqui, o que se espera do conselheiro? Que ele participe, que ele seja assíduo, que a opinião e decisão de acordo com o grupo que ele representa. Então, a entidade tem uma posição, ele tem que sustentar essa posição. Compromisso com essa área de atuação e coerência profissional, não é? Eu lembro que quando eu atuava dentro do Conselho Municipal de Atenção às Drogas, o pessoal falava, nós não podemos mais beber, porque se a gente beber e for visto na rua cambaleando, como um conselheiro da atenção às drogas, né? Então, é uma congruência também. Tem que ser proativo e decisório, então o conselheiro não pode ser omisso, ele tem que ter firmeza, tem que ter decisão quando é requerido dele isso dentro das suas ações. Competente no sentido assim, a competência, eu gosto desse termo, no termo jurídico dela, é aquilo que compete a mim fazer. Não competência no sentido de que eu seja apto ou não apto a fazer. A competência é uma palavra que muitas vezes ela tem uma compreensão um pouco diferente, né? Eu não sou competente, eu sou inútil. Não é isso. Por exemplo, eu sou professor, mas eu sou incompetente para atuar numa cirurgia. Não compete a mim fazer uma cirurgia médica, porque não sou competente para isso. A competência é do médico. Então,
o conselheiro tem que ser competente naquilo que ele está ali. Ele tem que entender o que é o conselho que ele faz. Aberto às novas ideias, então a gente sempre tem que estar aberto a novas ideias. Isso, inclusive, faz parte da cultura de paz, né? Não deveria mencionar isso, mas ético e profissional são o que se espera do conselheiro. Evitar que faça juízo de valores, né? Principalmente pessoais. Então, é aquilo que eu já falei um pouco antes. A minha convicção religiosa, convicção ideológica, política, ela fica comigo, né? Ela não pode sobrepor a um juízo de valores que eu faça porque a pessoa estava discursando, mas aí sim olhar para aquilo que de fato é. Então, a participação das pessoas, ela se faz dessa forma, através do conselho. O conselho, por lei, lei federal, né? Todos os conselhos de uma cidade são abertos à população. Se é um conselho municipal de política pública, é diferente do conselho gestor, ou conselho deliberativo de fundo, ou um conselho específico. Aí ele tem normas específicas também. Mas um conselho municipal de direito ou de política pública, ele é público. Então, qualquer pessoa pode participar da reunião, porém, ele não tem direito a voto. O voto é dos conselheiros. E a voz, aí vai depender também do regimento e da lei específica, porque normalmente os conselhos abrem para opiniões de ouvinte que está na reunião. Isso tudo é complexo, mas muitas pessoas não sabem que ela pode participar da vida do município através do Conselho de Educação, por exemplo. É lá que se define muitas questões da área educacional. O Conselho da Assistência, idem, né? Toda a parte da assistência, inclusive verbas, como é que a verba vai para cá, vai para lá, e outros conselhos diversos que nós temos, né? Quase mais de 30 só em São José, 33 ou 34 conselhos atuantes e funcionando. Se estão bem ou não, é uma outra avaliação. Mas o que eu queria colocar e deixar como provocação, uma frase que eu citei na dissertação. Presta atenção agora. Não há gestão sem participação. Não há participação sem mobilização. Não há mobilização sem luta, apesar de nós estamos falando de paz. Não há luta sem organização. E só há organização com responsabilidade, compromisso e ideal. Se nós cumprirmos essa lógica, nós construímos uma sociedade melhor. E quando a gente fala de participação, nós estamos falando da sociedade sair, porque nós temos uma herança, talvez, de 88 para cá, com a Assembleia Constituinte de 87, que nós começamos a dar a independência, porque até então, tudo era o governo que tinha que fazer. O regime patriarcal, né? Tudo, o governo que tem que resolver. É o governo que decide. Eu já votei, já fiz minha parte. E não é isso. Participar é muito mais do que só ir na urna e depositar o voto lá, ou apertar a tecla, melhor. Mas sim se envolver, é participar. E o conselho é uma forma muito organizada disso acontecer. E você tem até mais força, porque independente do movimento, qualquer movimento popular ou movimento de organização, ele é legítimo, porque é vontade de um grupo de pessoas. O mérito, se eles estão certo ou errado, é outra questão, que nós podemos discutir numa reunião ou numa assembleia. Mas o fato das pessoas se juntarem para reivindicar, né, que uma coisa básica, que eu já vi muito, as pessoas se juntam para reivindicar que o prefeito põe uma lombada na rua porque os motoristas não respeitam o código de trânsito, passam com velocidade excessiva, pondo no risco a vida das pessoas. É legítimo? É legítimo. Então, o governo vai analisar se põe ou não põe um quebra-mola, um radar, para que as pessoas respeitem o limite de velocidade. É um exemplo pequeno, mas que a gente pode transportar isso
nível maior e macro de um município, né? Que cultura de paz estamos construindo nós, né? O que eu faço, além das minhas ações, por exemplo, de reciclar lixo, né? Como que eu estou agredindo o ambiente, o meio ambiente? Eu refaço a reciclagem do lixo, eu separo o que é reciclável, o que é orgânico, e isso tudo é uma cultura de paz, né? Quando eu deixo de poluir o meio ambiente ou a natureza, é cultura de paz. Como que eu reajo no trânsito, né? As pessoas entram na minha frente de repente, aí você já quer logo soltar um palavrão, meter a mão na buzina, e aí vai, né? E numa dessa pode desencadear um conflito. E até às vezes já vemos no trânsito que chega até o óbito, né? A pessoa saca uma arma ou joga o carro em cima de outro e acaba acontecendo o pior, que é a fatalidade. Então, a cultura de paz, ela como nós já falamos, a cultura é uma questão que ela é construída ao longo dos anos. E nós, desde criança, fomos criados a uma cultura de não violência, de violência. Porque temos que lutar, temos que ser o primeiro, temos que derrubar o que está na frente para a gente chegar primeiro, né? Então, a gente teve uma educação a vida toda de que quem chega primeiro é melhor. A gente sabe que não é assim, né? E a paz passa por isso também. Então é isso, Fátima. Não sei se tem tempo, como é que está o tempo? Já acho que já deu, foi um tempo bom, né, que você pôde falar. Eu acho que você lançou várias questões. E, assim, acho que a ideia nossa hoje era mesmo uma conversa. Que como o Luíde falou, assim, é um conselho novo, né? Ele não está colocado, ele é uma lei, mas ele ainda não está colocado como uma obrigatoriedade de se ter, né, em todos os municípios, por exemplo, como tem, por exemplo, o Conselho da Assistência Social, o Conselho Municipal de Saúde, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. O Conselho Municipal ele tem, no caso, o município de São José e alguns outros municípios do Brasil têm leis que criaram o conselho a partir da década de cultura de paz, que foi de 2000 a 2010. Mas eu fiquei pensando, ouvindo a sua fala, Luíde, eu queria até assim, sugerir que a gente pudesse dialogar um pouco. De onde nasce o desejo da participação? Como será que as pessoas percebem a necessidade de um conselho de cultura de paz, né? Porque eu penso que os desafios dessa participação possa vir dessa percepção dessa necessidade, né? E se isso como é que é a percepção das pessoas nesse sentido, né? Toda a construção, por exemplo, pensar no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, né? Acho que ninguém vai negar que a criança tem direito a ter um desenvolvimento em condições satisfatórias, por exemplo, e que as políticas públicas são um importante papel na Constituição e garantia desses direitos, né, de educação, alimentação, todos os direitos da criança para o desenvolvimento. Como será que nós percebemos? Porque eu acho que o desafio da participação está também de eu perceber como uma necessidade, né? Então, eu queria abrir, a Débora, se quiser colocar alguma coisa, e o grupo também que está aqui presente, como quiser, como é que a gente percebe esta necessidade de um Conselho Municipal de Cultura de Paz? Né? Porque aí eu acho que daí pode nascer o desejo também, como o Luiz falou, eu preciso conhecer os requisitos para participar desse conselho. Como que eu identifico esses requisitos? Como que eu percebo também como uma necessidade? Você quer que eu já fale ou vai esperar mais alguém? Não, vamos ver se tem mais alguma fala, né? Acho que a gente podia juntar umas falas, depois você trazer as suas percepções, né? Sim. Lid, de manhã você não esteve com a gente, mas a gente fez um... Aí eu estava no evento de aposentado, velho. Já estou... programa de aposentadoria. Ah, meu Deus do céu.
Então, mas assim, não estou te cobrando isso, não. Só estou falando que a gente acabou conversando um pouquinho sobre a questão, né, da vigilância e um pouquinho como é que funciona dentro da área da saúde, né? O Major Arlindo falou um pouquinho como é que é a questão da polícia militar, né? Um pouco das funções da polícia também, do trabalho, né? E também teve o Conselho Tutelar. O Amandio também falou um pouquinho sobre o trabalho do Conselho e o papel do Conselho, né? E aí foi uma discussão muito produtiva, tem algumas pessoas que estão aqui que também participaram desse momento pela manhã, né? Onde a gente conversou bastante, assim, essa questão da importância das instituições públicas, né? Para atender ao público, e que a gente está no momento agora, né, da sociedade, onde não é mais só a instituição que oferece lá os seus serviços e faz o dia a dia, mas é importante essa construção desse fazer conjunto junto com a população, né? Então, assim, as instituições têm o seu papel, tem os seus funcionários que são habilitados, né, que têm a experiência dentro da sua função pública, né, mas é importante também, né, a participação popular justamente para essa construção, né, ser mais fortalecida e mais potente na sua própria função, né? Então, a conversa transcorreu um pouco por aí, né? E eu acho que a sua fala veio a falar um pouquinho sobre essa forma, né? O Conselho é uma das formas da participação popular, né? De uma participação organizada, e como você mesmo falou, que a ideia não é ficar discutindo essa questão da política partidária, né? Mas, assim, como que juntos a gente pode pensar numa construção de uma política pública potente que dê conta daquela questão né, por exemplo, no caso do Conselho da Criança, da questão da criança e adolescente, né, no Conselho da Mulher, da questão da mulher, e assim vai, né? E na questão do Conselho da Cultura de Paz, também de pensar um pouquinho nessa transformação aí dessa cultura da violência para uma cultura, né, mais respeitosa, mais solidária, né, mais inclusiva do outro, né, dentro do seu jeito de ser, das suas potencialidades e tal, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho para você também, para você falar um pouquinho. Se alguém quiser falar, ou pode levantar a mão, né, que a gente chama, ou colocar no chat, ou a gente está num grupo pequeno, se quiser abrir para né, colocar a palavra, também pode. Tem mais alguma palavra? Eu estou só anotando aqui. Eu acho que você podia falar um pouquinho, Luiz, estimulando as pessoas a também fazerem seus comentários, tá? Bom, eu vou começar pela sua fala, porque daí responde o da Fátima. Olha, quando você fala das instituições, me ocorreu agora, até anotei. Nós temos as UBS, por exemplo. A população pode participar através do Conselho Gestor de UBS, que é a CGU. E das CGUs todas, você tem representante da população dentro do CGU, que representa o CGU no Conselho da Saúde. Então, é uma crescente. Como bairro, eu participo da UBS. Aí, dos representantes de UBS, um grupo representa o Conselho Municipal da Saúde, né? Então, ele pode, a participação vai crescendo. Assim, na escola, as escolas todas têm associação de pais e alunos. Desses pais e alunos, um grupinho, 2, 3, representantes participam do Conselho Municipal de Educação, da mesma lógica da saúde. Por exemplo, temos vários conselhos comunitários de segurança, que é os CONSEGs, onde a população, aí entra muito mais população, porque entra serviço, entra empresário, entra as pessoas que estão no entorno daquela região que necessitam da segurança, principalmente da Polícia Militar ou do Poder Judiciário, ou do Ministério Público. Então, esse CONSEG é um conselho municipal, é um conselho comunitário, e que desses consegue um representante de vários conselhos municipais
participam do Conselho Municipal de Segurança, que é ligado ao órgão de segurança da prefeitura, por exemplo. Então, é só para ter uma ideia de que a participação ela se dá em vários níveis, e as pessoas podem e devem participar. Como que nasce isso? Isso, Fátima, é formação, é alguma indicação. Eu estou participando de um projeto, e ainda estamos em fase, acho que agora até novembro, nós vamos fazer um grande planejamento, aí não é só para São José, mas para 6 cidades da Diocese de São José, que é formação política de novos conselheiros para os municípios dessa nossa diocese. Então, nós estamos, enquanto igreja, trabalhando para formar quadro para participar de conselhos. E aí as pessoas vão com conhecimento, com capacitação, porque não adianta a gente jogar, vai lá, ô Fátima, você é boa de discursar, joga a coitada lá na fogueira, que é participar de um conselho. Ela chega lá, ela é engolida por quem conhece. As pessoas começam a citar sigla, conseguem citar um monte de lei, quem não conhece fica perdidinho, né? Eu falei, eu não vou mais lá, porque o negócio lá não é para mim, não. Meu negócio é estar aqui no bairro, eu faço uma vacinadinha aqui, entenderam? Então, a participação nasce de indicações, de formação, de mobilização, às vezes grupos pequenos no bairro que começam, associação de moradores de bairro, principalmente que tem bastante fomentação disso. Então, quando as pessoas começam a se envolver no problema pequeno, que é da regiãozinha dela, lá do bairro, ela começa a perceber que a cidade é bem grande e que ela também tem problemas. E ela precisa participar de uma forma que toda a cidade seja beneficiada com aquela pequena ação que ela faz lá no bairro dela, não é? Então, esses 3 exemplos que eu dei é só para a gente ter uma ideia que a participação acontece ali no pequeno, né? Vai crescendo para macro e depois e vai para os conselhos municipais. Outras participação, nós temos as conferências. Então, quando acontece uma conferência municipal de uma área X ou Y, Z, esse ano é um ano de várias conferências, né? Porque é um ano ímpar. Então, os anos ímpares têm conferência porque é um ano não eleitoral. Os anos eleitorais são sempre pares, né? 2022 e 2024, nós teremos eleição. Então, 21, 23 não tem. Então, é um ano propício para acontecer conferência, para evitar esses conflitos de interesse, porque aí é politicagem, é o político que quer interferir, então é mais uma questão de estratégia. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente pode caminhar, entendeu? Da participação, que as pessoas têm, nossa, inúmeras formas de participar, de grupos. A participação, ela vem quando ela começa a participar da ONG. Tem uma ONG aqui no meu bairro que está arrecadando alimento, porque na pandemia as pessoas estão passando fome. Ela começa a ver que a fome não é só a falta de alimento. E não vai resolver. A pessoa está desempregada, eu vou ajudar esse mês, mas e o mês que vem? E no outro? E no outro? Nossa, aí tem que fazer alguma coisa, a pessoa precisa voltar ao emprego. Ela precisa ter uma renda, porque senão a gente vai ficar eternamente nesse assistencial. Aí ela começa a perceber que se ela fizer outra ação, se ela fizer uma cooperativa, né, as pessoas podem pegar e fazer pequenos produtos, fazer pão. Nossa, então vamos fazer uma escola de padaria. Aí você começa, mas a gente sabe que a prefeitura tem uma escola, então vamos mobilizar a prefeitura para ela trazer a escola aqui para o bairro. E aí faz uma escola de panificação no bairro, com as estruturas que tem ali. E aí as pessoas começam a ser produtivas. E ela começa a perceber que aquela ação que ela fez deu resultado. Ela falou, nossa, não é só ficar ali passando o chapéu para fazer uma ação. Então, é um exemplo que a gente pode ver que vai desdobrando, e a pessoa vai pegando gosto por essa participação. Fala, não, se eu conseguir trazer uma padaria, eu posso mexer no orçamento desse município. Espera aí. Eu vou cada vez mais me envolvendo, entendeu, Fátima? E as pessoas vão no crescente. E aí é importante essa fala que eu fiz de que as pessoas precisam de formação, né? De escolinhas, da gente fazer encontros. Uma coisa que saiu faz tempo que eu não vejo São José, hein? Faz mais de 10 anos já. E era muito comum. Fóruns de discussão. Fórum aberto. Um fórum horizontal. Não tem hierarquia, não tem coordenador, não tem... Tem só um facilitador ali para não deixar a coisa solta.
mas chama todo mundo. Ó, nós vamos fazer um fórum para discutir a violência do bairro. Tá, então chama lá num salão de uma igreja, numa escola, num sábado à tarde, todo mundo vai, né, faz uma lista de presença e fala, gente, eu estou aqui como facilitador, não sou coordenador, não sou nada, eu só estou aqui para não deixar um falar demais e outro não falar. Então, vamos lá. A ordem vai ser, a pessoa se inscreve e nós vamos dando fala. E as pessoas vão falar, não tem certo, não tem errado. Todo mundo tem direito à opinião. É uma forma que faz tempo que eu não vejo São José, ou pelo menos não tem notícia, que acontece fóruns de discussão, né? E isso é muito importante para a gente fomentar a participação. Não sei se respondi, Fátima. Então, acho que fora também essa participação assim direta no conselho, tem a questão do orçamento participativo, né, do plano diretor da cidade, que são outras formas também de participação que também vão acontecer, né, também são possibilidades das pessoas conhecerem um pouco e também opinarem sobre o destino da cidade, né? Exato. Agora, eu digo para vocês, tem coisa que é complicada. Eu fui delegado do plano da elaboração do plano diretor e as reuniões eram à noite, então você já trabalhava o dia inteiro, chegava às 6h30 para a reunião cansado. Menina, mas é muito técnico. Eu saio com dor de cabeça para tentar entender o que as pessoas estão falando, né? E olha que a gente já tinha um certo estudo e tal. Então tem conselho, tem audiências que realmente as pessoas, se ela não tiver preparo, ela chega e não volta mais. Por isso que eu falo, não dá para jogar na fogueira as pessoas. Exigir que todo mundo participe de tudo. Não. Olha, vamos criar grupos, criar quadro, que a gente fala, para que as pessoas possam, aos poucos, ir se inteirando e participando, e dando opinião. Mas é importante, sim. Mas eu acho também que deveria fazer parte, né, não sei, desses espaços, né? Lógico que não são espaços formativos, acho super importante ter um espaço formativo, né? Mas seria importante também ter, ter uma fala nesse espaço, assim, também para orientar as pessoas, para elas poderem também ir aprendendo, né? Porque às vezes eu fico pensando que às vezes até a fala técnica demais é justamente para afugentar as pessoas, entendeu? E aí, assim, bom, eu decido o que eu acho que tem que decidir, né? Né? Então, assim, também pode ser uma estratégia, né? Assim, né, de governo aí para afugentar as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que, lógico, se preparar, mas eu acho que também tem que ter essa contrapartida de você abrir espaços para as pessoas também, assim, mudar a linguagem. É a mesma coisa, né? Eu sou da área da saúde. Dependendo como, às vezes, você fala, né, sobre um diagnóstico, sobre uma doença, sobre uma situação, quem vai entender são só seus pares, né? Mas tem outras formas da gente aproximar as pessoas dessa conversa, né? Agora, com essa questão da Covid, né, da pandemia, que ficou tão pública essa conversa, você vê vários profissionais da área da saúde, em entrevistas, em outros espaços públicos, tentando traduzir essa linguagem para uma linguagem que todos possam ouvir, acompanhar e até, dentro de certa medida, né, dar também as suas informações, né? Assim, as suas informações não, mas os seus palpites, né? Então, eu acho que, assim, cabe aí uma coisa dos dois lados. Cabe a mim, enquanto população, estudar e cabe também ao poder público facilitar essa conversa para garantir a participação do número maior de pessoas, né? Sim, é isso mesmo. Eu lembro que tinha a reunião técnica do plano diretor e tinha a audiência pública do plano. Eram bem diferentes as reuniões, óbvio. Na reunião técnica, a gente discutia assunto tal, que eu falei, né, que às vezes saía com dor de cabeça. Mas na audiência, aí já era um pouco mais didática, realmente.
falava, mas mesmo assim, você tem que ter um conhecimento do que é plano, do que é diretor, e do que é mapa, o que alguns, né, alguns termos, como manejo, como zona central, o que é ZIT, ZOT, ZEN, tudo zona de zoneamento. É um empoderamento que a gente fala, por isso que eu falo que a gente tem que ter formação, mas a participação é importante, sem dúvida. Será que tem mais alguém que gostaria de fazer, né, uma consideração? Senão foi aqui um bate-papo. Estou vendo bastante gente aqui, tem gente de Guaratinguetá, Mato Grosso, São Caetano. Caraguá. Ah lá. O César, de Guaratinguetá, levantou a mão. César, pode falar. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se em todos os municípios aqui do Vale do Paraíba já tem esse conselho, né, da cultura de paz ou ainda não? Olha, César, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não, porque um tempo atrás nós tentamos fazer alguma reunião regional e esse conselho, como a Fátima, foi a Fátima, a Débora que falou, não lembro, não é uma obrigação, ele não é um conselho que é definido por lei federal que tem que ter nos municípios, né? É um conselho de política. Por exemplo, o conselho da assistência, ele é criado pelo SUAS, aliás, e se o município não fizer, eu acho que caiu minha internet, vocês estão me ouvindo? Tá, é que travou toda a tela, achei que caiu. Então, o SUAS cria o Conselho da Assistência e se o município não tiver o conselho, ele não tem algum repasse de verba do governo federal. Olha só. Então, se não tiver o conselho, não tem. O que aconteceu é que cada município foi criando a torto direito de seus conselhos. E alguns municípios, os conselhos ficaram capenga. Agora, na região, eu não sei, eu teria que fazer uma nova pesquisa. Porque quando eu fiz o mestrado em 2010, 11, minha pesquisa, eu não achei nenhum conselho de cultura de paz nos municípios das 30 e poucas cidades que eu pesquisei no Vale, inclusive Guará. Mas teria que dar uma sondada, é uma boa pergunta, a gente fazer um trabalho de casa aí, identificar se tem alguma conselhos em outros municípios, né? Mas, se quiser, aí a gente pode assessorar o conselho daqui, dar um apoio para você criar o conselho aí. Precisa só de uma lei municipal. E aí a articulação política não faz sentido, né? De que política, como vocês querem montar aí. Que a gente sabe, né, Luiz, que até já esteve com a gente aqui em outros momentos, né, no seminário, é que Londrina e Campinas, do estado de São Paulo, e Londrina, que tem um conselho de cultura de paz, assim, que é bem atuante, já tem um tempo mais, assim, de atuação, né? Sim, sim. Eu acho que deve ter na cidade de São Paulo, eu sei que tem. Campinas, a gente sabe que tem, né? O Conselho de Cultura de Paz. Mas eu não sei se as outras cidades. Jacareí, eu acredito que não tenha. Taubaté não tem notícia também. E aí, Guará, César, você podia pesquisar aí na Câmara Municipal daí para ver se tem. E se tem alguém com vontade política de montar, de aprovar um conselho aí. Você trabalha onde, César, em Guará? Eu sou professor da rede municipal lá de Cunha.
podia haver também em Cunha, né, a gente não conhece, não tem conhecimento. Lá em Cunha eu acho que não deve ter, não, porque tem a coordenadora, né, da escola da qual eu leciono, ela que passou para a gente, né, sobre esse trabalho, sobre essa palestra que teve ontem, das oficinas. Aí até me interessei de fazer, de estar participando. Ontem eu participei já, anteontem, e aí hoje entrei de novo. Só de manhã que eu não entrei porque eu leciono na parte de manhã. Então na parte da tarde eu estou procurando entrar nas reuniões e na oficina também. Ah, que bom, bem-vindo. Você viu, eu coloquei aqui no chat a programação toda, não sei se você tem. Ah, sim, ela colocou pra gente no grupo lá dos professores, né, toda a programação toda. Bem-vindo, então. Obrigado. A gente está colocando também aqui no chat a lista de presença, tá? Uma planilhinha do Google Forms para preencher, para depois a gente constar a questão da presença de vocês. É bem simples a planilha. Eu também? Você que sabe, Luiz, pode ser. Vou abrir ela aqui, depois eu preencho, senão trava tudo aqui. Tá bom, tá bom. Mas, César, respondendo ao César e aos demais, não é tão dificultoso criar um conselho municipal. Precisa um pouco dar trabalho, mas é assim, nós precisamos mobilizar a população, precisa haver, sei lá, a gente fazer alguns eventos para que as pessoas conheçam o que é a pauta, o que é a bandeira do conselho, né? Não é só chegar por um decreto e criar, mas a gente tem que envolver. Aqui, eu vou dizer um pouco como é que é São José. São José é constituído de uma parte, um pouco, não é igual, 100%, 50-50. O poder público é menor número, mas tem lá a representação de várias secretarias, do Estado e a Polícia Militar e o governo e a diretoria estadual. Na parte da sociedade civil, nós somos constituídos por ONGs ou organizações sociais, são personalidades jurídicas. Todas as entidades de personalidade jurídica, movimentos sociais de cultura de paz, aí não precisa necessariamente ser uma ONG, mas um grupo que se reúne, que faz uma atividade todo domingo no parque de dança ou de yoga, que promove a cultura de paz, ele é um movimento. Nós temos o ensino superior não público, né? Que são as universidades, faculdades, e aí a gente convida várias, todas são convidadas a participar, e um eixo que chamamos de tradições religiosas. Eu achei interessante até o termo, tradições religiosas. Não importa que religião a pessoa professa, importa que ela é uma pessoa de paz, que ela promova a paz. Então, nós temos no conselho nosso hoje tradição religiosa católica, evangélica, espírita, umbanda, islamismo, se não me engano, está faltando uma outra aí, e umas 2 ou 3 versões de evangélicos. Então, nós temos e nunca esse grupo entrou em atrito, pelo contrário. É uma harmonia tão legal. Você falou, Luiz? Oi? Espírita? Falei, espírita, eu falei. Então, essas tradições todas têm uma coisa em comum. Eles querem a paz do mundo, na sociedade. Então, isso já é fundamental. Só para você ter uma ideia, né? Eu acho que uma ideia, talvez, sabe, se esse tema te interessa, aí pensando nas instituições, nas ONGs que tem, nos movimentos que tem aí em Cunha, né? Quais que trabalham com esse tema da questão da cultura de paz, pensar em reunir, né, também na questão dos grupos religiosos, né, aqueles que têm essa proposta, e tentar reunir e pensar primeiro conjuntamente, né, para depois, nesse segundo momento, pensar uma coisa mais estruturada de constituir um conselho. Verdade.
As tradições religiosas, elas têm trabalhado muito nessa linha, né, de procurar aquilo que é comum entre as religiões, né, e essa questão da paz, principalmente da paz consigo, né, e da solidariedade ao outro, é algo que é muito comum nas diversas tradições religiosas, né, então, por isso que, assim, de tentar trabalhar o comum, né, e a partir do comum tentar ir vendo as diferenças, né, mas e entendendo essas diferenças como fazendo parte do contexto do outro, né, mas que também tem esse bem comum que é o mesmo meu, assim. Então, o que a gente tem de comum, né? É mais fácil a gente pensar em trabalhar as questões do conflito a partir daquilo que a gente tem de comum. Eu consigo reconhecer o outro a partir de que eu percebo que ele tem muito parecido comigo. Temos algumas coisas que somos diferentes, né? E a partir de eu perceber isso, eu consigo entender no que ele é diferente, né? Ter uma escuta mais atenta a ele. Não que eu precise aceitar aquilo como sendo também, né, um posicionamento meu, nada muito além disso, mas eu posso entendê-lo dentro desse contexto dele, né? Isso fica mais fácil a gente aproximando as conversas, né? E em prol dessa sociedade aí, né? Que consiga lidar com os conflitos de uma forma a não precisar dar respostas violentas, né? Mas descobrir outras ferramentas que a gente consiga responder, conversar, dialogar, sem precisar partir para situações de violência. Isso. Marcelo, você quer falar? Por favor, posso? Sim, sim. Obrigado. Marcelo Taboni, Paróquia São Francisco, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E participo da igreja há algum tempo e também atuo nas medidas socioeducativas aqui do município. Já atuei em alguns anos atrás em vários conselhos. E, inclusive, no extinto, na Comissão de Exploração contra a Exploração de Crianças e Adolescentes, né, o CONSEX. Não sei se atualmente está ativo no país ou na região. E um questionamento a respeito da questão do envolvimento do Conselho Comunitário de Segurança em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul, cidade de divisa com o estado de São Paulo. Esse conselho, uma época, foi muito ativo, está se reorganizando. Ele pode ser uma porta de entrada para a implantação do Conselho de Paz, com apoio, lógico, de alguns membros da igreja? Sim, eu acredito que sim. Se é como fala, é uma diretriz desse conselho fazer isso, perfeito. Aquilo que eu disse, já tem então um embrião. Então, o próprio consegue, que já tem um grupo organizado, começa a chamar outros parceiros, como a gente falou aqui, vai chamando, vendo. Aqui nós temos a experiência de não ser só instituições propriamente dita. Nós temos um movimento, tem pessoas que fazem meditação, que são de origem, assim, cultura oriental, que vem lá da Índia. Não interessa, ele está pregando a paz, então vamos juntar aqui. Né? Vai fazendo um grupão e começa a elaborar. Tem vários textos de leis que o ideal não é copiar de uma outra cidade, mas você pegar as ideias e fazer aquilo que é necessidade da sua cidade. Né? O que Três Lagoas precisa. É um conselho assim. A dica de conselheiro: não pode ser um conselho muito grande, que daí você não acha agenda para todo mundo participar. Conselho grande que eu falo é 40, 50 pessoas. Você quer pôr todo mundo para dentro, mas depois fica inviável a execução. Mas você põe lá um conselho com 30 pessoas, ideal. Pode Inclusive, emendando o que estavam falando, o que você disse sobre os fóruns aqui no município, e aqui quase na região, na costa leste, aqui no antigo Bolsão do Mato Grosso do Sul, poucos municípios tinham a questão do fórum dos usuários da saúde, FUSOS, né, na nossa época. Hoje não tem mais, aliás, tem, mas pouquíssimos membros. Na realidade, os membros que são conselheiros de saúde
E, na época, eu tentei implantar, enquanto estava presidente ou fora dos usuários, representante dos usuários, no SUAS, né, na assistência social. E é uma dificuldade tremenda. Até as próprias entidades prestadoras de serviço, elas não têm, elas não têm o seu fórum, assim como os usuários também, usuários do serviço de assistência também não têm esse fórum. Então, é um desafio assim tremendo, uma cidade com 140 mil habitantes, aí esbarra num monte de coisa. Eu, na época que estava presidente, para você ter uma ideia, até através de ofício, o conselho, consegui fazer o conselho tomar uma atitude de fazer uma solicitação de ter um veículo para buscar os partícipes, né, do conselho, seja os titulares ou suplentes, para vir na reunião, porque distância e etc., tempo, e pessoas com idade, pessoas até com deficiência, e deu certo, participavam desse conselho, né? Então, isso porque são conselhos regulamentados em decreto. Agora, plantar um novo, assim como essa proposta, né, de cultura e paz, é um desafio muito grande, incitar as pessoas a se organizar e a tal ponto de poder cobrar para ela poder participar das ações do Conselho. Desculpa, eu precisei me ausentar aqui, surgiu uma demanda aqui, mas parece que a gente volta um pouco, né? Não sei como vocês conversaram, nesse desafio da participação, né? E eu fiquei pensando um pouco, talvez atravessando o que vocês já conversaram, quando o Luigi traz lá os conselhos das escolas, os conselhos da unidade, né? Lá do nível local, começar. E me parece que esse é um caminho, né? Eu acho que esse é o caminho, porque eu acho que é onde as pessoas percebem como necessidade, né? Se as pessoas não perceberem isso como uma necessidade, por exemplo, né? Por exemplo, se as mães da escola, olha, está muito violento o ambiente da escola, tem que fazer alguma coisa, muita criança sendo colocada fora da escola, assim, no sentido de cumprir penas, porque é muito bagunceiro, vamos pensar assim. Qual é a alternativa que a escola tem de não sempre ir para caminhar pela exclusão, pela repreensão, pela exclusão? Assim, o que eu penso que se a gente não mudar alguns modelos, e por isso que a gente conversou de manhã, né, Débora, a questão da ideia da cultura a cultura de paz nasce pela educação para a paz, né? Para eu perceber, né? E hoje tem muitas tecnologias para isso, por exemplo, ao invés de eu punir uma criança porque brigou lá no pátio, eu posso promover um círculo restaurativo, um círculo de paz com ela, para ela perceber a necessidade do outro, promover o diálogo, e aí começar a mudar o ambiente da escola por atitudes mais de valores humanos, de compreensão, de respeito, mas precisa de ser ter iniciativas nesse sentido de mudar, porque nós conversamos muito isso de manhã, né? Que os modelos que foram construídos, nós, enquanto humanidade, caminhamos até aqui, mas no momento de hoje, os modelos que nós temos não atendem às necessidades da população. A gente está vendo a sociedade mais violenta, mais consumista, as escolas excludentes, todos os serviços, a gente conversou bastante isso, como que os profissionais se comportam também, no sentido que eles passam a não atender os direitos daquele usuário, né? Porque não entende que ali ele está também ele está representando naquele momento, a garantia de um direito à educação, à saúde, a escola ser um ambiente prazeroso, não tendo violência, que favoreça o desenvolvimento da criança. Penso muito nessa questão da educação, a gente está trabalhando com essa ideia da educação para a paz, né? E na educação da paz, trabalhar alguns eixos fundamentais, que é os valores, né, a gente resgatar os valores humanos, os valores da convivência, as questões dos conflitos, como lidar com o conflito, a questão dos direitos humanos como direitos essenciais à vida,
né, a possibilidade, né, de dar dignidade às pessoas, e a questão ambiental. Acho que esses 5 eixos, e aí a gente tem várias tecnologias, né, comunicação não violenta, círculos de paz, justiça restaurativa, e aí a gente tem várias estratégias, mas precisa ser assumidas como uma premissa de melhorar um ambiente que favoreça a vida, né? Favoreça a vida, a convivência, o bem-estar. E eu acho que nosso trabalho seria começar a fomentar mesmo alguma coisa dentro das comunidades, para que ela perceba como é uma necessidade, que, né, senão eu não sei se a gente faz essa mudança que a cultura de paz se propõe. Eu acrescentaria, passando o que você falou, né, quando você fala na questão dos valores humanos, a questão também do desenvolvimento socioemocional, né? Sim. Porque, assim, a gente, enquanto sociedade, não tem o hábito de aprender a falar dos sentimentos e a nomear os sentimentos que a gente tem. Isso desde criança, né? Assim como a gente aprende o que é um sapato, o que é uma blusa, o que né, a mão, quando a criança é pequenininha, a gente vai falando, olha, aqui é a sua mão, né? Até a criança gosta, né? O olho, não sei o que, ela vai aprendendo a nomear as partes do corpo, né? Ela vai aprendendo a nomear as coisas que estão ao seu lado, mas a gente não ensina as crianças, né? E muitas vezes a gente, enquanto adulto, também não sabe nomear aquilo que a gente está sentindo, né? E o sentimento vai falando um pouco da nossa necessidade. E a partir do momento que a gente consegue nomear esse sentimento, a gente consegue refletir sobre ele, a gente também não vai atuar, né? Porque às vezes eu fico com raiva, se eu não consigo perceber que o que eu estou sentindo é raiva e que eu posso e por que eu estou sentindo essa raiva, que resposta que eu posso dar a ela, às vezes eu vou lá e dou um soco no coleguinha, né? Que assim, veio aquela raiva, eu vou lá e atuo em cima dela, né? Agora, se eu consigo perceber o que é, se eu vou aprendendo a nomear isso, se eu vou aprendendo que tem outras formas de eu poder resolver, de eu atender essa raiva que eu estou sentindo, que é um sentimento legítimo, né? Do humano, né? Mas assim, como é que eu posso atender a esse sentimento sem levar a uma situação de violência e ao mesmo tempo atender a minha necessidade, né? Isso também são estratégias que a gente vai aprendendo e que a gente, enquanto adulto, tem que aprender, mas também enquanto, na época, né, desde criança, aí faz parte do processo educacional, né? O César quer falar de novo, levantou a mão. César, você quer falar? Eu tenho a resposta dele ainda depois. Tá. Assim, eu achei interessante a fala, né? Dentro da educação, onde a gente vê muitos conflitos, principalmente entre alunos mesmo, né? Eu lembro que em 2010, a Prefeitura Municipal de Cunha, eu sou de Guará, mas eu leciono lá desde 2006, eles pagaram para a gente uma formação de terapeuta comunitário. A gente foi fazer uma formação de terapia comunitária. Era um programa nacional, né, de saúde mental. Foi o Instituto Diálogos do Ser de Lorena. Eu não cheguei a saber se fazia parte, mas a prefeitura inscreveu a gente no instituto, a gente foi fazer o curso, uma parte dele foi feita no Rio de Janeiro e a outra parte aqui em Lorena. E nessa oportunidade a gente teve bastante experiências, né, principalmente do... Fechou seu microfone, César? Nova Iguaçu, onde a gente foi fazer, né, foi juntamente com a Unifesp, o curso foi iniciado pela Unifesp, e ali a gente viu bastante experiência de alunos, conflitos dentro da escola. E a terapia comunitária eles colocaram como grade curricular, né, colocaram na grade curricular da escola, e ali os professores, as pessoas que faziam parte, né, também, estavam em formação com a gente, eles começaram a citar, né, as experiências que eles tiveram através da terapia comunitária, que foi muito bom para eles. Diminuiu os conflitos dentro da escola, né, e o orientador educacional que fazia parte também mediava, né, os conflitos e descobria a origem do conflito, o porquê do conflito, né, para chegar na solução. Inclusive, até eu achei interessante que anteontem que foi falado sobre o luto, né, e na oportunidade uma professora que também leciona comigo, ela foi,
E quando a gente voltou, ela teve um problema na casa dela, que a filha dela acabou falecendo, né, de 10 anos, faleceu enforcada na rede. E a terapia comunitária, ela estava fazendo com a gente, né, para formação, foi muito bom, que ajudou muito ela, né, ajudou bastante ela nessa situação. Eu queria retomar, eu acho que, então, esse que o César colocou, se não me engano, eu lembro que aqui em São José também a gente teve terapia de... Falar da justiça? terapia comunitária, né? Mas o Márcio não, quem foi antes do César? Esqueci agora aqui. Que estava falando lá de Três Lagoas. Eu tenho para dizer para você, todos os conselhos municipais, todos, pela Constituição brasileira, eles são órgãos administrativos ligados ao Poder Executivo. Não quer dizer que o conselho é submisso ao prefeito. O que isso quer garantir? Que o poder público, a prefeitura, através de uma secretaria, que é a secretaria que acolhe o conselho, cada conselho tem uma secretaria afim, ela deve garantir a estrutura. Por isso que, quando você falou que pediu um carro para facilitar o transporte dos conselheiros para estar, você fez certo, porque é dever do Estado garantir a estrutura mínima de um conselho funcionar. Se tem uma sede, com um telefone, com um computador com internet, um arquivo para você ter alguns documentos, isso é dever do Estado. No caso municipal, quando é conselho municipal, uma estrutura mínima garantida por uma secretaria que a lei mesmo vai falar que secretaria que é essa, tá? Eu queria voltar também, quando a Fátima falou, né, de 3 palavras: ações, atuações e movimentos. Esses 3, toda a sociedade tem, seja ela civil ou pública. O poder público tem ação, tem atuação e tem movimento. Os órgãos, as pessoas, as ONGs, OSCs e entidades têm ação, atuação e movimento. Então, são ações, atuações e movimento que se juntam num conselho e juntos tomam decisões. Olha que interessante que é a participação. Eu sou da política, eu sou da Secretaria de Saúde. Eu tenho a minha atuação, a minha ação e meu movimento lá dentro do meu trabalho. Dentro da política de saúde, junto com as pessoas da sociedade, nós juntamos no conselho e tomamos decisões. Então, é interessante isso, que o conselho, por isso que a participação popular é importante, porque você vai juntar saberes e fazeres de uma sociedade, de alguém que está ali na lida, com aquele que tem o técnico, que é o poder público, e juntos vão tomar decisões. E aí, algumas ações, e aí eu norteio lá para Três Lagoas, se você quiser montar, ou César, melhor, você quer montar um conselho, você começa a pegar essas experiências. Como é que foi a escola? Tem justiça restaurativa na escola? O Ministério Público aí tem alguma atuação com os pequenos delitos, que eles não são presos, mas tem alguma ação? Aquelas pessoas que são pegas com porte de droga, tem algumas ações de penas alternativas que você pode fazer um movimento pela paz, né? Redução de danos, grupos, né, de meditação. Você começa a pesquisar e vai juntando experiência. Agora, a justiça restaurativa foi um grande ganho no sistema educacional brasileiro, e algumas cidades, como São José, abraçou muito forte, porque ela evitou centenas de milhares de judicialização de processos de infância e juventude. Porque era moleque, o rapaz lá que fiscava o carro da professora, era o outro que furava um pneu, era o outro que brigava na escola. Tudo isso ia parar na mão do juiz. Você já pensou a justiça com todos esses casos que não ia resolver e muitas vezes aumentou a violência por causa disso? Então, a justiça restaurativa, o círculo restaurativo, ele veio para fazer essa mediação, que é um grupo medianeiro, para ver aonde que está, e tem toda uma técnica que não dá para a gente entrar em pormenores, mas que evitou a judicialização e, consequentemente, evitou conflitos. Então, são ações... hoje, São José tem um monte.
Eu vou falar para você. Quando eu comecei a procurar as pessoas que... Eu queria só falar uma coisinha depois. Quando a gente começou a pesquisar quantos movimentos, apareceu tanto, mas tanto começaram a dar lista. Eu ligava para uma pessoa e falava, você conhece? A pessoa mandava uma lista. A das igrejas foi mais fácil, porque a gente já sabia quem tinha, né? Das tradições. Mas movimento social de cultura de paz tem mais de 100, só para você ter uma ideia. E a gente não sabia que existia. O que o Conselho está fazendo? Juntando ações, atuações, movimento, para, junto com o poder público, que já tem algumas atuações, como a Fátima falou, da justiça restaurativa, o próprio poder judiciário, através das execuções penais, que tem também uma ação muito forte, que a gente fala do polo irradiador de violência, né, o polo irradiador de cultura de paz, que é poder público, juntamos para tomar decisões. E hoje existe um pacto pela paz em cidade, juntando as 3 esferas, Conselho, Prefeitura e o Ministério Público. E juntos temos um grupo gestor desse pacto, junto com o Conselho Municipal, que tomam decisões em relação à cultura de paz. Então, a coisa ela está andando, mas tem que começar. Fátima, você queria falar? Eu ia só retomar quando o César falou, né, da terapia comunitária, né, o quanto que é importante a gente, quando a gente fala lá dos eixos da educação para a paz, né, dos 4 eixos, vamos dizer, valores da convivência e valores humanos, a questão dos conflitos, dos direitos humanos, a questão ambiental, né, assim, o quanto existe de tecnologias, que elas vêm nos trazer? O que nós temos hoje não responde às necessidades, né? Aquela ideia da escola, advertência da escola, suspensão por uns dias, mandar para a diretoria, quer dizer, tudo isso foi estratégias que hoje não responde, porque a gente acaba excluindo a criança da escola. Então, se a gente não trouxer para um processo de inclusão, que todo comportamento inadequado é porque eu estou revelando, de algum modo, uma necessidade não atendida. Acho que isso é básico para a gente pensar. Então, para eu atender essas necessidades, eu preciso ter novas tecnologias, novas formas de abordar. Porque aquelas que nós estamos acostumados a fazer, elas não têm dado as respostas necessárias, né? A gente vê o nosso sistema prisional, que a gente dúvidas na recuperação. Hoje nós conversamos, enquanto muitas vezes a segurança pública, que é um setor fundamental para garantir os direitos, para proteger as pessoas, muitas vezes é mal visto por causa da atuação dos profissionais também. Quer dizer, assim, várias questões que a gente precisa mudar, que são a gente perceber essas necessidades de mudança e essa nossa firme intenção de simplesmente repetir os mesmos modelos que não vem dando conta. Eu acho que a cultura de paz se propõe a isso, é fazer transformações, e muitas coisas que o Luigi falou sempre vem nessa ideia, né, de transformar os conselhos, dar valor, repensar os valores, as necessidades da criança, os direitos, tudo isso são mudanças que a sociedade vai fazer. Mas é importante que a gente pense assim, se o que a gente faz dá conta daquilo das necessidades que estão se apontando para nós. E por isso essas novas formas de atuar, como a justiça restaurativa, que ela vem buscando a transformação dentro do próprio poder judiciário. Ontem nós fizemos uma roda, um grupo lá de Ribeirão que está trabalhando com as pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, né? E que eles fizeram outro trabalho de resgate como pena alternativa, é uma escolha para eles, né? E que esse trabalho dá muito mais resultado do que aquelas penas de pagar cesta básica, que chega até a ser humilhante para a mulher. Ele me bate e depois ele paga com uma cesta básica. Ou ele vai prestar um serviço para a comunidade que ele não faz sentido para ele, algo que faz sentido e que provoque mudanças internas, de fato. E aí a redução do índice de reincidência, né? Então, eu acho que para nós promovermos a cultura de paz, a gente precisa, né, se nós estamos imbuídos desse,
a gente trazer para o nosso dia a dia outras formas de lidar, e eu acho que a pergunta básica é essa: o que eu tenho feito agora tem atendido as necessidades? Se não, como é que eu posso experimentar novas formas de fazer, e dessa experimentação, baseado em experiências de outros ou de proposições, eu for repensando esta forma de atuar, no sentido principalmente de incluir a necessidade de todos, né? Eu acho que pensar na inclusão de fato, a partir das necessidades de cada um, eu acho que é um caminho que a gente pode, de fato, promover a cultura de paz. E aí, nesse sentido, o Conselho ele é um catalisador disso, né? Buscando alternativas junto ao poder público, muitas vezes fomentando que isso seja incorporado como políticas, mas o movimento social, que deve partir do nível local também, e de outros tantos, eu acho que é o que vai fomentar essas necessidades de mudança, de fato, em prol de uma cultura de paz. Uma cultura de paz que a gente está falando assim, um modelo que atenda às nossas necessidades. Queria falar que a Sandra fez um comentário aqui no chat, deixa aqui registrado que São Caetano do Sul foi pioneira em 2006 na implantação da justiça restaurativa para a cultura de paz na comunidade, nas escolas lideradas pelo Dr. Eduardo Rezende de Mello, no qual tive a oportunidade de participar. Os resultados foram muito satisfatórios, é um trabalho maravilhoso, com muitas transformações, principalmente o que diz respeito ao mundo. Foi um trabalho, é um trabalho, inclusive, muito citado, assim, né, para quem estuda a questão da justiça restaurativa. Se você quiser contar um pouquinho para a gente, Sandra, falar um pouquinho sobre isso. Fico assim, muito emocionada até de relembrar, né, porque foi uma época muito boa, né, que a gente participou nesse projeto também com o Dr. Egberto, né, também lá aqui na Heliópolis. Quando chegou lá, eu já não participei, então aí eu fui quando eu me afastei. Mas aqui em São Caetano, o trabalho foi muito, muito bom, né? Inclusive, eu cheguei até a citar alguma coisa que eu levei até para outra área da minha profissional, né? Porque eu atuei como mediadora de conflitos, fazendo círculos de paz, né? Nos casos da comunidade. E depois foi implantado nas escolas, né? E nas escolas foi um trabalho muito bonito, né, que eu tive a oportunidade de ter o começo também, e também não dei continuidade devido a questões particulares. Mas eu tenho muita honra, né, de ter participado e posso afirmar que com bastante resultados. Eu queria fazer só um complemento à fala da Sandra, que eu acho que um papel do Conselho, Luíde, seria, por exemplo, quantos projetos, né, que a gente vê que começam, que dão grandes resultados, e ele não é incorporado numa mudança política, como uma política pública, né? Então, eu penso Sim. que o Conselho ele pode colaborar no sentido, gente, esse projeto que era da administração passada, que era de um outro partido, ele tem que continuar, porque não é a questão partidária, é a questão de interesse público. Então, eu penso que o Conselho pode zelar por essas iniciativas que promovem realmente as mudanças que são anseios da sociedade, né? Assim, a criança que é vítima de bullying na escola, ela vai ter todo o seu processo educacional interrompido ou prejudicado. Muitas Sim. abandonam a escola por conta disso, chegando muitas vezes até o suicídio, a gente sabe disso, né? A criança não consegue suportar, e não estou dizendo criança suicídio, mas principalmente cada vez mais precoce está acontecendo. Assim, então, se é um projeto que está dando certo, que tem resultados favoráveis, a gente precisa criar mecanismo para que eles não se percam, porque quantos projetos, né, nós já vimos bons que foram engavetados, que foram, né? Então, eu acho que esse pode ser uma das atuações do Conselho no sentido de garantir as transições, né? Que faz parte do nosso, né, do nosso regime democrático, essa forma de transição. Mas é importante que os projetos deem continuidade, porque eles se transformam realmente em políticas públicas, que eu acho que esse pode ser um trabalho fundamental. Então, eu acho que esse mapeamento, Luiz, que você teve a ideia e começou com o Conselho, eu acho que pode ser um sinalizador da gente poder
saber se não, esse projeto está dando certo, né? A gente instigar as pessoas, assim como o grupo lá de Ribeirão, eles trouxeram os dados a respeito do projeto, né, que apoiado por uma juíza de lá, mas mostrando os resultados disso, né? Então, se vai ter um investimento, tem um investimento muito favorável, porque dá resultados de fato. Então, acho que esse pode ser né, a mobilizar os conselhos, as políticas para transformar boas ações, bons projetos em política pública. Eu queria retomar, porque quando vocês falam isso, antes de entrar aqui no nosso seminário hoje, eu estava vendo a pauta de votação da Câmara Municipal, até porque a gente tem interesse, né? Nós pedimos para fazer uma alteração na Constituição do nosso Conselho e precisa alterar a lei. Não entrou ainda, mas entrou uma lei que eu fiquei preocupadíssimo. Um vereador está autorizando o município de São José dos Campos, a prefeitura, aliás, a criar políticas públicas de atenção à violência à pessoa idosa e outro semelhante à criança e adolescente, a mulher idosa e a criança. Eu falei, gente do céu, desde 2007 que nós desenvolvemos um programa chamado Refazendo Laços, com um investimento altíssimo, criamos, entre aspas, tecnologia. Hoje, o estado do Pernambuco aplica aquilo que nós desenvolvemos em São José e está a pleno vapor lá, com extremo sucesso. A diminuição de violência doméstica barbaramente caiu por questão de formação e prevenção. E aqui esse projeto, há 2 mandatos para trás, acabou, e agora está ressurgindo com um projeto de lei para fazer de novo aquilo que a gente já fez no passado. Então, só para fazer um adendo que a Fátima falou. E a segunda coisa, Fátima, quando a gente fala em programas, nós temos que, enquanto conselho, trabalhar, e aqui fica uma dica para todo mundo, trabalhar para que quando um projeto ou um programa dá certo, ele não pode ser um programa de governo, ele tem que virar um programa de Estado. Porque a diferença do programa de governo e de Estado é que se o governo sair, o programa de governo vai junto, o outro não continua. Agora, um programa de Estado, por exemplo, o SUS, é um programa de Estado, independente dos presidentes do Brasil que entrou, o SUS não acabou, ele continuou, bem ou mal, mas continuou. Então, é um programa de Estado. Então, alguns projetos que hoje é desenvolvido pelo poder público, nós temos que batalhar, criar leis, fazer virar, fazer a coisa ficar no amplo do conhecimento público, para que quando se muda o governo de 4 em 4 anos, independente da reeleição, muitas vezes o projeto muda com a reeleição, porque muda a conjuntura política da Câmara, muda os acordos, altera como é que fala? As articulações políticas, né? Aquilo que se fez na campanha, e alguns programas acabam mesmo. E olha que com esse programa que ele está falando acabou, porque não foi nem mudança de governo, o governo foi reeleito e não continuou. Então, é interessante a gente batalhar. Uma das funções do Conselho, como forma de agir, aí nós estamos falando da atuação do Conselho, não da participação em si, né? Mas que os conselheiros têm que se movimentar para criar programas de Estado, certo? Então, se está funcionando no seu município, aí, essa questão da terapia, como é que ele falou? Fugiu o nome agora. Terapia comunitária? Comunitária, isso. Ela vira um programa de Estado. Independente do próximo prefeito, aquilo vai continuar nas escolas, porque é bom, porque está dando solução. Assim como a justiça restaurativa, o círculo restaurativo, tudo mais. Se não tiver leis garantindo, por exemplo, nós temos um projeto no esporte que pode, e que tem uma das missões, garantir o adolescente, o jovem, tenha pleno desenvolvimento, inclusive na cultura de paz, chama Atleta Cidadão. Esse Atleta Cidadão nasceu lá em 96, 97, por aí, com uma proposta dos próprios profissionais de educação física da Secretaria,
Aí a gente chegou um momento, falou, esse programa não pode acabar e nem pode ir para a mão de qualquer um, tem que ser profissional habilitado. Então, criamos uma lei. Essa lei já foi alterada várias vezes, mas é um programa instituído de Estado. Já mudou que 6 vezes o prefeito e esse programa não acabou. Pelo contrário, ele está crescendo cada vez mais. Nós temos milhares de jovens, que vai desde da fase final da adolescência até os 20 e poucos anos, que atende a um garoto, uma garota com não alto rendimento, mas com rendimento. É só um exemplo que a gente pode e deve mobilizar para que um programa vire um programa que não seja extinto no futuro, né? Vocês sabiam, vocês que são da saúde, que São José já teve lá no Pedro Ives, hein? Olha, o prefeito era Pedro Ives, que nem vivo está mais. Uma clínica municipal de recuperação de dependência química. Você sabia disso, pai? A prefeitura criou. Mas como era um programa do governo, no governo seguinte, acabou. Como é que ele acabou? Ele deixou, eu vi a rúbrica, R$1 na rúbrica orçamentária do programa. O que você faz com R$1? Literalmente, era para não executar. Os profissionais estão voltando para suas bases. Eu dava atividade física para os dependentes químicos, que era uma clínica, numa chácara. Tinha um projeto muito parecido com as clínicas terapêuticas hoje, comunidade terapêutica. O modelo era muito... Só que sem tanto viés religioso. Era um viés mais técnico, mais de laboterapia, a gente tinha reflexões, tinha assistente social, tinha psicólogo, tinha uma série de profissionais trabalhando no conjunto. E nós tínhamos uma média de 50% de recaída, que é um índice considerado alto para dependência química. Hoje é 25%, 30% no máximo, que essas clínicas conseguem segurar. Só que não virou, porque não era programa de Estado. Então, são experiências que a gente vê. Eu acho que, se a gente for ver aqui, tem muito mais experiência de que acabou do que ficou, né? Das propostas boas de governo. Então, a papel do conselho é esse também. Acho que esse assunto é bastante instigante, né? Acho que a gente podia ficar aqui muito tempo conversando, mas em respeito aí ao nosso combinado, o nosso horário, né? Já estamos indo para o final, né? Estamos no final do tempo. Acho que a gente podia se despedindo, Luiz, né? Você também, agradeço bastante você ter aceito aí o nosso desafio, né? E a gente poder conversar um pouquinho dessa estratégia. Quer dizer, tem caminhos, né? A gente precisa aperfeiçoar, precisa melhorar, né? Mas assim, tem caminhos aí para a gente se apropriar também e conduzir, né? Eu só me lembrei, a gente falou um pouquinho da justiça restaurativa, para quem tiver mais interesse nesse tema, atualmente está tendo um movimento grande no Sul, no Rio Grande do Sul, que eles têm até um site, está tendo um curso, né? O curso está em andamento, chama Círculos em Movimento, né? E ele fala basicamente da questão da justiça restaurativa, muito com enfoque no trabalho dentro das escolas, né? É um trabalho que eu tenho acompanhado, tá realmente muito bom, muito bonito, né, de ver. Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre isso, ou, né, revisitar, como a Sandra já conhece um pouquinho, mas às vezes tem vontade de revisitar, eu convido para dar uma olhadinha nesse site. Tá, Luigi? Se você quiser fazer suas considerações finais, a gente encerra a tarde de hoje. Então, Fátima me lembrou aqui, só lembrando que a gente vai ter programação amanhã cedo vamos ter uma oficina. Peraí, deixa eu ver aqui, que é o nome certinho. Está no chat. Eu coloquei aqui no chat. Bioética narrativa, literatura como instrumento de cuidado a trabalhadores de saúde, né? Uma das facilitadoras é a Paula Carnevale, que esteve hoje de manhã com a gente. Acho que vai ser bastante rica essa oficina, vai ser às 9 horas, a atividade de manhã. Então, o link é esse para quem quiser participar, tá bom? Vocês estão convidados. Aí, Luiz, se você quiser fazer suas considerações finais. Bom, primeiro quero agradecer imensamente toda a organização, a estrutura do seminário, que é o 12º, né? Então, é uma história já, são 12 anos de trabalho,
E é assim mesmo, o trabalho de formiguinha, a gente vai batendo devagarzinho, a gente vai mudando as formas de culturas e os pensamentos. Eu deixei no chat a frase que eu finalizei a minha fala hoje, né? Que eu finalizei minha dissertação de mestrado sobre o papel do conselheiro dentro dos conselhos municipais. Isso depois a tese, a dissertação, desculpe, virou um livro. Ele, depois, se alguém quiser, tem o livro é tudo online, né? Ele está na nuvem. Então, eu volto a dizer que para participar, precisa se mobilizar. Para se mobilizar, a gente precisa ter uma meta, que eu chamo de luta, uma organização, e para organizar, você tem que ter responsabilidade, compromisso e o ideal. E para mim, eu acredito que sem essas 3 palavrinhas, a coisa não vai, né? É o tripé: responsabilidade, compromisso e ideal. E aí a causa que você abraçar, ela vai ser bem sucedida no sentido que você vai conquistar alguns avanços. E deixo essa dica, né? Participar não é uma coisa assim, tão tranquila, né? Eu digo que todo mundo que participa, ela tem bastante dificuldades, mas isso faz parte. E aí uma coisa que eu aprendi uma vez no conselho, quando o conselho está indo tudo bem, você tem que parar e rever, porque alguma coisa pode estar errada. Está tudo dando certinho, tudo está redondinho, porque os percalços sempre vai acontecer. E se tem pedra, é porque você está no caminho certo, né? Então, eu agradeço novamente, né? Se alguém precisar de mais informações, o núcleo tem meus contatos, pode entrar em contato e a gente vai disponibilizando. Eu tenho para mim que conhecimento não é para ser guardado. Então, tudo que a gente vai ganhando de conhecimento, eu faço questão de dar para todo mundo, mostrar e falar, porque quem acumula conhecimento vira ignorante. Tá bom? Uma boa tarde e muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, Luiz. E obrigada também a todos que puderam estar conosco até agora. E amanhã cedo tem mais. Tchau para vocês. Bom final de tarde. Boa tarde, pessoal. Bom fim de tarde para todos.